nós resolvemos convidar aqui a Dayana Cardoso, mãe da Maitê, uma garotinha que terminou de fazer 2 anos de idade agora há pouco e passou por momentos muito difíceis e que nós temos aqui que passar toda essa história, toda essa trajetória de muito sofrimento, mas que ao final nós vamos contar exatamente como está hoje. Por que isso? Porque nós trabalhamos com o LaborMed, falando de medicina preventiva. Entramos em outono, um mês que requer muitos cuidados, principalmente na área respiratória, principalmente tocando as crianças. E por isso, nós convidamos a Dayana, porque ela passou por uma experiência inacreditável, né, Dayana? Com certeza. Eu acompanhei a história desde o início e nós sabemos que passar todas as informações necessárias de uma mãe que viveu, que deu quase a sua vida para salvar a sua filha, é muito importante para você que também é mãe, que tem uma criança em casa. Ter muita atenção nos primeiros sinais, na respiração ofegante, naquela tossinha que às vezes a gente acha que pode não ser nada, na primeira situação de febre que a gente acha que pode passar daqui a algumas horas. O que nós estamos aqui querendo é fazer um alerta para que qualquer sinal de dúvida procure ajuda médica. Dayana, antes de mais nada eu quero te agradecer por você se prontificar a estar aqui junto com a gente, passar informações tão importantes. Conta pra gente como que foi o início de tudo isso. Então, a Maitê, ela já vinha com uma tosse esporádica. Tinha dias que estava mais avançadinha, tinha dias que estava mais calma. E eu, nesse período de tosse, dava xarope, dava aquela acalmada. Pra mim estava tudo tranquilo. Teve uma semana que na creche teve um surto de pé, mão, boca. E a Maitê foi premiada. Ela acabou pegando essa doença. Só pra gente deixar claro aqui, no meu tempo não se falava em pé, mão, boca, se falava em catapora, né? E catapora, sarampo, são aquelas brotoejas que nascem no corpo e que dão com mais incidência no pé, na mão e na boca. E hoje se fala isso. Então foi o primeiro sinal que ela teve, que você levou ao médico. Isso. Aí coincidiu de nessa mesma semana a crise de tosse voltar. E corre daqui, corre dali. De repente, aquela tosse foi ficando assim mais frequente. Ela já começou, assim, foi tudo muito rápido. Do dia para a noite, ela já começou com a tosse, assim, a noite inteira tossindo. Levei ela ao médico por conta do pé, mão, boca. Ele questionou se estava tendo febre, eu falei que não. No dia seguinte, a Maitê com 38,5 de febre. Ele passou um xarope para aquela tosse, comprei a medicação para ela e nada de melhorar. Ela começou com febre numa sexta-feira, 38,5. E daí foi só piorando, sexta, sábado, até chegar no domingo. Na sexta de madrugada, ela já teve a primeira convulsão. Corremos com ela para a UPA, né, 3h40 da manhã. Lá, a minha filha mais velha, que é formada em biomedicina, ela questionou a médica e falou, eu quero um hemograma. Nesse hemograma já deu o primeiro sinal de uma infecção que ela estava no organismo. E dali já não parou mais, era indo e vindo, até assim, uma médica de lá questionar, falar, olha, a respiração dela está muito ofegante, isso não está normal, eu quero um raio-x dela agora. O que foi feito o raio-x dela naquele momento, foi visto que ela estava com um derrame pleural, um acúmulo muito grande de líquido, um pulmãozinho dela, inclusive é o pulmãozinho que ela não tem mais, não cabia, não tinha espaço mais para tanto líquido. Dali já foi solicitado a internação dela às pressas pro HC. E lá que foi descoberto tudo o que estava acontecendo aqui, que até então não tinham visto. E ela foi encaminhada, houve a transferência daqui para lá, todo o atendimento foi feito, não houve empecilho no atendimento da UPA para encaminhar para ver a regulação para o HC.
No dia da internação, não houve nada. Foi assim, tudo, graças a Deus, nós tivemos muita sorte mesmo. A médica foi muito pronta a atender a Maitê, falou, olha, infelizmente não temos recursos para atender ela aqui, então a gente já está encaminhando ela para o HC. Ficamos um tempo lá na UPA, aguardando vaga, porque eles precisavam de uma vaga já direto para o CTI. E assim que a vaga dela saiu, a gente já saiu com a ambulância já a caminho. Daiana, ela chegando no HC, qual foi a recepção dos médicos? O que eles falaram para você? Tinha uma equipe de cirurgia aguardando, porque eles a médica que nos acompanhou daqui até o HC, ela tinha todo o prontuário da Maitê com os raios-x, o hemograma dela, onde deu uma super mega alteração, os leucócitos dela, que para ela normal seria 11 mil, tava 28 mil, já levou tudo pronto para eles. Super rápido, eles fizeram uma análise, já se reuniram, e já tomaram uma decisão em relação ao desconforto respiratório da Maitê, né? Então lá eles de imediato já decidiram que precisariam fazer um procedimento de colocar drenos no pulmão dela para poder tirar aquele líquido, para poder trazer um pouco de conforto na respiração. Daiana, aqui ainda em Batatais, devido à febre alta que ela teve, o que ocorreu com ela? Então, devido à febre muito alta da Maitê, ela acabou tendo 3 crises de convulsões, que chegando lá no HC, após ter sido feito uma tomografia, deu um inchaço no cérebro dela. E quais foram as decisões a partir deste momento que eles constataram esse inchaço no cérebro? Depois que foi feito essa tomografia, a equipe se reuniu e eles vieram conversar comigo o seguinte: o medo deles era a bactéria estar rondando aquela região do cérebro da Maitê. Eu não consigo nem descrever para você a minha dor na hora, porque o estrago seria muito grande se a bactéria tivesse alcançado aquela região. E eles decidiram entrar com um tratamento intensivo para meningite, mesmo sem ter certeza de que era uma meningite, porque até o momento eles não poderiam fazer o exame que diria se ela estava ou não, porque se colocasse uma agulha naquela região afetaria o inchaço e traria outras complicações. Então ela fez 1 semana de tratamento intensivo para meningite. E enquanto isso, a bactéria que estava nela, ela se espalhou pelo corpo? Ela se espalhou. A Maitê, ela chegou com uma resistência bacteriana que, infelizmente, na primeira semana de internação dela, não fez efeito, porque a bactéria já tinha invadido 3 tecidos do organismo da Maitê, e aí não chegava a medicação, não chegava nesse terceiro tecido, que seria para dar fim nela. Então, assim, foi 1 semana de teste até eles encontrar um antibiótico que matasse a bactéria. E nesse meio de tempo, eles chegaram então a entender que não era meningite? Sim, depois a médica veio conversar comigo novamente, eles já tinham se reunido de novo e chegaram à conclusão que o inchaço no cérebro da Maitê era por conta das convulsões. E aí o que eles definiram? O que era exatamente que ela tinha? A Maitê, ela contraiu uma bactéria chamada pneumococo, que é responsável pela pneumonia, pela otite, pela sinusite, esses problemas respiratórios. Isso com certeza foi devido à baixa imunidade que ela adquiriu. Sim. Pelo pé mão-boca. Uhum. Quer dizer, o pé mão-boca não chegou chegar nessa conclusão. Sim. Mas ela ficou fragilizada e aí aconteceram algumas mães vieram me questionar e falar: Dai, eu não pensei que o pé mão-boca pudesse causar tudo. Não tem nada a ver o pé mão-boca com a bactéria que a Maitê contraiu. A única... o que houve ali, o fato é que o pé mão-boca baixou muito a imunidade da Maitê. E essa bactéria é uma bactéria que todo mundo tem no organismo. Os médicos do HC explicam dessa forma. É igual células cancerígenas, todo mundo tem
em algum momento ela vai. Ela pode se manifestar. Sim, e provavelmente essa bactéria já estava rondando ali. E na hora que a Maitê pegou o pé mão boca, a imunidade dela foi lá embaixo, ela entrou. E não tendo sido visto já de início, essa bactéria evoluiu. Uma cepa mais forte, mais grave dela, foi o que causou esse estrago todo no organismo da Maitê. Ô, Dayana, quantos dias ela ficou no HC, internada? 33 dias. Desses 33 dias, quantos na UTI? 17. Enquanto ela ficava na UTI, você ficava num quarto ao lado? Como Sim. que foi esse processo? Ficava no, chama Conforto Mãe, porque eu podia visitar ela várias vezes no dia, mas eu não podia dormir. E eu, claro, né, só eu ficava a maior parte do tempo lá com ela do que... E ela tinha reações? Ela sabia que você estava ao lado? Nenhuma. O que foi? O que foi colocar os drenos? Conta um pouquinho do que você passou lá dentro com ela. A Maitê, ela, desses 17 dias, praticamente quase 2 semanas, ela passou sedada e entubada. Sedação 100%. E então, assim, eles disseram pra mim, você pode falar com ela vai ouvir, ela sabe que você tá aqui. Mas eu não via ela em momento nenhum acordada. Quais foram as perspectivas que os médicos te passaram? Por 2 semanas a Maitê ficou em estado gravíssimo, correndo risco de vida. Tinha dias que eu não sabia se eu ia entrar no CTI e saber se ela estava viva. Era uma luta todos os dias, eu pedindo a Deus para que me levasse, mas não levasse ela. Ô, Dayana, você me contou um episódio muito emocionante de um dia que você entrou e os batimentos cardíacos dela estavam baixos. Sim. Como que foi isso? Nesse dia eu cheguei lá por volta das 7h30 da manhã e a primeira coisa que eu fazia era olhar o monitor dela. E assim que eu cheguei, eu olhei o monitor e vi que os batimentos dela estavam muito baixos e qualquer mãe, qualquer pessoa sabe que um batimento cardíaco bom é de 160. Para falar assim, nossa, esse daqui tá com os batimentos bons. Isso de uma criança. De uma criança. A partir nova. do momento que vamos fazer o ultrassom, você vê 140, 160. Tá ótimo. Eu cheguei lá, os dela tava 70, menos da metade. Eu olhei para a enfermeira e falei, enfermeira, os batimentos cardíacos dela tá muito baixo. Ela falou, tá, mãezinha, eu tô tirando a temperatura dela, tô medindo a pressão. Se não subir, eu vou precisar chamar a equipe. E aquilo me doeu, porque eu achei que vou precisar chamar a equipe. Não, é pra ontem. Então eu peguei a escadinha, coloquei do lado do berço, subi e debrucei na grade do berço dela para chegar o mais perto possível do ouvidinho dela. A hora que eu cheguei, eu falei assim, filha, deixa a mamãe te falar uma coisa. Eu sei que não tá sendo fácil para você e não tá sendo fácil para mim também. Seja forte e corajosa. Coloque esse coraçãozinho para funcionar. A hora que eu olhei, foi a 90. Continuei conversando com ela. Eu falei assim, filha, tem uma cidade inteira orando por você. E um batalhão de gente esperando você voltar para casa. Faz um esforço. A mamãe vai vir aqui todos os dias. E eu vou falar para você o quanto eu te amo. Foi a 120. Aí eu peguei, continuei conversando e falei assim, eu daria a minha vida, o meu último suspiro, eu passaria por tudo isso no seu lugar para não ver você sofrer assim. Só mais um pouquinho, filha, eu tô aqui. Coloca seu coraçãozinho para funcionar. Foi a 140. Aí eu saí da sala para poder chorar, porque eles já tinham pedido para mim não chorar em cima dela. Mas isso para mim foi Deus. Eu senti Deus ali naquela hora, porque eu tenho pra mim como mãe que se eu não tivesse falado com ela, hoje ela não estaria aqui. Ô, Dayana, você falou em Deus. Você chegou a perder a fé? Cheguei. Não tenho vergonha nenhuma de te falar,
Foi o dia da cirurgia dela. Esse dia é um dia que eu adoraria esquecer. Eu cheguei lá, ela estava tão ruim, Cris, tão ruim. Depois de tudo, a tarde toda a gente esperando a equipe da cirurgia aí para ver o que estava acontecendo. Justo naquele dia, os 2 drenos dela resolveu parar de funcionar. Para mim, foi Deus. Porque se a equipe da cirurgia não tivesse feito esse procedimento, a Maitê não teria sobrevivido. O médico falou para mim, hoje ela não estaria aqui. Qual foi o procedimento feito? Ela fez torectomia e ela retirou quase todo o pulmãozinho direito. Mas conta como é que foi na hora que ele falou isso para você. O médico que estava de plantão aquele dia, ele passou o dia todo do lado da Maitê, o tempo todo. Ele mesmo resolveu fazer um ultrassom do pulmãozinho dela, ele viu as camadas de secreção que tinha juntado dentro do pulmãozinho dela, que estava muito espessa, e um grande acúmulo de ar, porque como os drenos não estavam fazendo as funções dele, o ar foi se acumulando, e a Maitê foi ficando abatida, ela começou a ter febre, como no primeiro dia. A Maitê foi para o centro cirúrgico com 38,5 de febre. E ele fazia as manobras, mexia e não conseguia resolver. De repente, o ar começou a formar calombos na região onde estavam os drenos dela. Não tinha mais para onde ir ar. E a Maitê foi ficando abatida. A Maitê teve 3 taques cardíacos naquele dia. Foram a 210 os batimentos cardíacos dela. Ela teve uma crise horrorosa, ela se debatia, ela se jogava. Doutor, o que está acontecendo, pelo amor de Deus? 2 coisas, mãe. A abstinência, que ela fazia 3 dias que eles estavam tentando tirar ela da sedação, e dor. Coloca ela na morfina agora, por 1 hora. Pôs a Maitê na morfina com calmante. A febre não estava cedendo. Quando a médica chegou à tarde, olhou para ela e falou, gente, o que está acontecendo aqui? Eu não estou entendendo. Há 3 dias atrás eu vim, a Maitê parecia que estava tão bem. Eu chego, ela está nessa situação. E eles conversaram tudo, ela desobstruiu os drenos da Maitê e olhou para mim e falou, mãe, não vai funcionar. Se não liberar o centro cirúrgico hoje, eu vou remover os drenos dela, vou reposicionar e amanhã ela vai para o centro cirúrgico. Uma coisa que o médico disse para mim, os drenos, é uma dor surreal. Aquilo dói. Dói para pôr e para ficar. Até respirar, mexe aqueles canos dentro, então causa uma dor extrema. Ela tá todinha picadinha do dreno, toda furada. Né? Ela tirou agora recentemente os pontos. Tirou a semana passada. Então, na situação que a Maitê tava, teve uma hora, esse foi o dia assim, horroroso mesmo, que a cirurgiã viu a situação que ela tava, esperando o centro cirúrgico desocupar. Ela olhou pro pediatra e falou para ele, assim, num tom bem alto, que mais um pouco ela gritava com ele, eu quero saber de você. Agora, ela vai aguentar a cirurgia? Na minha frente, e eu perdi o chão. Naquele momento eu perdi o chão. Ele parou, ele deve ter ficado uns 3 minutos olhando para Maitê de braço cruzado. E eu vou te falar uma coisa, sem medo nenhum de errar. No momento em que ele deu a resposta para ela, ele usou a fé, porque ele teve medo. Ele falou, pode ir, ela vai aguentar. Ele teve dúvida, mas ele tinha que dar uma resposta certeira para ela. E qual foi a cirurgia que ela enfrentou? A Maitê precisou fazer a retirada do pulmão direito, quase todo. Depois foram 2h30 de cirurgia. Eu fui pro meu cantinho. Ali eu chorei, eu passei mal. Eu fiquei o tempo todo, Cris, esperando. A médica veio falar para mim que ela não tinha aguentado. E eu preparando o meu espírito para receber essa notícia e tentar ver como eu ia conseguir lidar com a dor de perder aquele ser. Gente, essa menina é a luz da minha vida. E aí, quando ela chegou, ela falou para mim, mãe, foi tudo bem na cirurgia da Maitê, mas eu tenho que ser muito sincera com você. Quando eu abri ela,
o cheiro de podre subiu. O pulmãozinho dela estava quase todo necrosado. E aí eu tive que fazer uma grande limpeza. Então eles precisaram fazer essa retirada e foi isso que salvou a vida dela. Porque a Maitê chegou no HC, no primeiro dia a médica já veio falar para mim, uma infecção que já tinha dado a sepse e já estava na corrente sanguínea dela. Ela falou, mãe, é uma infecção gravíssima. Então assim, a Maitê chegou aqui para nós, o organismo dela já tinha desistido de lutar, ele já desistiu. Então agora é a nossa vez de lutar por ela. Então assim, era todos os dias uma notícia ruim. Até ela sair de risco, até ela ficar estável mesmo e não estar correndo risco de vida mais. Daiana, só a título de informação, essa retirada do pulmãozinho, pela idade que ela tá, o órgão consegue se recompor? Qual foi a história que o médico passou? Então, eles dizem que o pulmão é um órgão que se regenera até os 7 anos de idade, mas não é garantido 100% dessa regeneração. E hoje ela sente cansaço, ela sente ofegante, Sim. falta de ar? Sente. Ela tá brincando, ela tá subindo, ela tá ali pulando, você vê que ela tá cansada. Tem alguns momentos que ela deita e dorme, outros ela senta, fica paradinha um pouco, mas é nítido a gente ver o cansaço dela. Mas é nítido a gente ver a saúde dela que Sem voltou, dúvida. graças a Deus, graças aos médicos, graças aos enfermeiros, graças ao SUS, né? Nossa, não tem preço ver ela hoje, ela correr, ela me chamar de mamãe o tempo todo. Eu falo, meu Deus, eu não tô dando conta mais. É mamãe daqui, mamãe dali. Eu olho pra ela e é só gratidão. E quando ela fala que ela foi muito esperada, porque a Dai tá aqui, a gente pode contar porque ela autorizou. A Dai já tem mais de 40, né, Dai? Já tem mais de 40. Ela tem uma filha com mais de 20 anos, tem um filho com 17 anos. Então, ela chegou num momento brilhante da vida, foi muito esperada, é muito querida. E graças a Deus ela tá aqui com a gente. Ela tirou os pontos, tá cheio de marquinha, mas isso são marcas de vida. E eu falei, ela falou assim, a mulher vai ter vergonha de pôr biquíni. Não vai ter vergonha não. Isso é um exemplo da luta que ela enfrentou e que venceu. E não só a Maitê venceu, a Daiana venceu. Porque eu conheço a Daiana faz muito tempo. E ela é tímida, ela é recatada, ela fala baixinho. Ela parece muito frágil, mas ela se tornou uma onça, né? E foi isso que os médicos te falaram, né, Daiana? E parabéns para você que enfrentou tudo com maestria, que enfrentou tudo com esse amor de mãe, que consegue superar todas as dores, todas as dificuldades, né? Sem dúvida. E a gente quer deixar um recado também. Lá no comecinho nós falamos que ela disse que foi atendido primeiramente, passado pelos médicos, depois chegou na UPA. E às vezes existe um pouco de demora ao atendimento. E a gente tem que alertar, e alertamos sempre, todo mundo fala nisso, porque a UPA é uma unidade de pronto atendimento para casos de urgência e de emergência. E às vezes a pessoa está com uma cólica, com uma dor de garganta, com uma tosse, que é possível tratar num postinho, é possível aguardar um pouco, porque a gente fala corre, porque saúde é urgência sempre. Mas existem casos, né, que pode esperar um pouco, ou que pode ser atendido num postinho próximo da casa, do bairro, e às vezes as pessoas se descontrolam um pouco por causa da dor, por causa do medo, da insegurança, e corre aí o fluxo de pessoas é muito grande, e acontece dos casos realmente urgentes, de grande emergência, terem que passar por uma espera que não seria devida, né? Então a gente sempre fala, e vamos sempre rebater isso para as pessoas terem consciência, porque casos como esse tem vários lá, e cada um sabe da sua dor. A gente não pode também generalizar. Quem está lá sabe que está precisando de atendimento, mas ter um pouquinho de limite, um pouquinho de bom senso, para que casos como esse realmente sejam atendidos e tenham um final feliz. Nós vamos chamar agora a Maitê para mostrar para vocês quão ela está sadia, tão abençoada que ela foi, e agradecer a todo o atendimento,
todos que participaram dessa verdadeira luta da Maitê e da Dayana. E foi uma luta. E da sua irmã também, Nossa, né? A sua irmã que lutou o tempo todo, teve presente em todas as horas desses momentos difíceis. Uma frase que minha irmã usa muito, ela sempre quis ter um segundo filho e até hoje esse segundo filho não veio. Então, assim, ela costuma dizer que a Maitê não nasceu dela, mas nasceu pra ela. E a madrinha, né? E a madrinha. Sofreu tanto quanto eu que sou a mãe. Eu tenho certeza. Ela, sua mãe também, Sim, todo mundo. Seu marido, pai da Maitê, o Diego, né? E a gente sabe de tudo isso. Maitê! Ah, que linda! Agora vem no colo, agora pode. Filha. Ela quer tirar foto. Olha, gente, quem viu todas as imagens que eu vi, que a Dayana me passou durante todo esse tempo da Maitê, e ver ela agora aqui brincando e assistir isso é pra tirar foto, gente. É um milagre. Ela fez 2 anos agora há pouco e eu vi a frase do bolo, né? Eu sou um milagre. Eu sou um milagre. E é X, mesmo. X. Maitê,